Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos aí que estão reagindo ao nosso conteúdo, comentando. Pessoal, Deus abençoe vocês. Os comentários estão totalmente liberados para você expor a tua opinião sobre cada tema. É um momento de aprendizado, ninguém sabe mais do que ninguém. Mas eu entendo que quanto mais a gente aprender, melhor. Muitas das vezes você tem uma opinião, algo que pode acrescentar ainda mais. Então, coloque aí a sua opinião, se você concorda com aquilo que foi proposto no tema, se não concorda. Sugestão de temas, pessoal, coloque aí e vai ser bênção, já tem sido bênção, graças a vocês que está ajudando a propagar esse conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas por essa maravilhosa palavra, tá bom? E é claro, eu não posso deixar de enfatizar um trabalho muito bonito. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu estou aqui para dizer que é da Gata Eudora Personalizados. A Gata Eudora Personalizados, ela personaliza pensando unicamente naquilo que pode ser a sua ideia. Pessoal, é como eu sempre digo, não é só isso não, sabe? Não é só personalização de azulejo, quebra-cabeça, foto. Não, é muita coisa, gente, é muita coisa. Personalização é estampas de camiseta. Pessoal, tem agora a coleção cristã. Dá uma olhada, pegue a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui. Você vai ser direcionado para o Instagram do Gata Eudora Personalizados. Aí você vai entender com os seus olhos aquilo que eu não estou conseguindo expressar em palavras. Mas é como eu sempre digo, ela personaliza pensando em você. Dá uma conferida lá que vai ser benção, viu? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema Onde estão os outros 9? Baseado em Lucas capítulo 17, versículo 17. E diz assim: E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, nós temos que entender o contexto do texto, né? Então aqui no Evangelho de Lucas, do capítulo 17, do versículo 11 até o 19, vamos dar uma conferida? Vamos lá. Para entender realmente do que está se tratando. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. 10, os quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Os 10 ficaram limpos. Os 10 eram leprosos e os 10 ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ok? Então assim, Jesus está a caminho de Jerusalém contra esses 10 leprosos. A lepra, na cultura judaica, não era apenas uma doença. Ela era uma exclusão social, religiosa e familiar. Então a pessoa, ela era apartada de toda a sociedade para ficar em isolamento total. Para a gente realmente ver que era algo muito sério. Lá em Levítico, lá em Levítico 13, diz bastante sobre isso. Então, vamos lá. Eles clamam de longe, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus não os toca, não faz um espetáculo, não fala assim, atenção pessoal, atenção que aqui vai acontecer um milagre e tal, venham, não. Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Apenas diz, ide e mostrai-vos aos sacerdotes.
Enquanto iam, foram purificados, mas apenas um voltou. E nós vamos para o segundo tópico, que é a pergunta que ecoa até hoje. Jesus pergunta: não foram 10 limpos? Não foram, deixa eu deixar só ele aqui. Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Jesus não perguntou porque não sabia. Ele perguntou para revelar algo. E a palavra grega aqui, usada para limpos, é katarizo. Purificado, quer dizer purificado, limpo, restaurado. Mas o que impressiona não é o milagre. É a ingratidão. É a ingratidão. Eu não vou fazer essa pergunta porque existem tantas coisas nesse mundo, mas se tem uma coisa que é triste é a ingratidão. Mas isso aqui é tema para uma outra reflexão. Terceiro ponto. 10 receberam o milagre, 1 recebeu a salvação. Versículo 19. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. De 10, 9 foram curados, mas 1 voltou. E o fato de ele ter voltado, o fato de ele ter sido grato, o fato de ele ter caído aos pés de Jesus, Jesus diz aqui no versículo 19, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então de 10 leprosos, 10 foram curados, vou repetir de novo, 10 foram curados, mas um foi salvo. E aqui a palavra muda, já não é katarizo, é sozo, que quer dizer salvar, restaurar completamente e dar vida plena. Ou seja, os 10 foram curados, mas apenas 1 foi salvo. Ou seja, milagre não é sinônimo de salvação. Não é porque recebeu um milagre que vai ser salvo. Receber bênção não é o mesmo que ter relacionamento com o abençoador. Quarto ponto. O que diferenciava o samaritano? O texto diz que ele era samaritano. O texto diz que ele era samaritano. Os judeus desprezavam samaritanos. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Mas foi justamente o rejeitado que voltou. E ele voltou, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se ao pé de Jesus e deu graças. E a palavra deu graças aqui no original é eucaristeu. A raiz da palavra eucaristia, que quer dizer gratidão profunda. A raiz da palavra gratidão profunda. Ou seja, ele não apenas recebeu algo de Jesus, ele reconheceu quem Jesus era. E aqui eu friso aqui num ponto, pessoal, porque tem muitas pessoas que vão atrás de bênção. Bênção bom? Claro que é bom. Mas melhor que a bênção é o abençoador. Porque quando chega, só que tem um detalhe, para que você venha estar vinculado, conectado com o abençoador, você não pode estar de qualquer jeito. Né? A palavra de Deus diz, e ela enfatiza bem claramente, chegar ao Senhor da forma que estás. Mas quem se achega de verdade, com o coração aberto, não permanece da mesma forma que chegou. Sabe por quê? Porque quem se achega a Deus, quem se achega ao Senhor, ele é mudado. Essa pessoa, ela não consegue permanecer da mesma forma, porque a presença do Senhor é tão grande que muda essa pessoa. Não é de uma hora para outra, é gradativo, é aos pouquinhos, mas essa pessoa vai mudando. Por quê? Porque ela tem agora alguém que está dirigindo a vida dela.
Então, ele não apenas recebeu algo de Jesus, ele reconheceu quem Jesus era. Quinto ponto, o perigo de ser um dos 9. Os 9 creram o suficiente para obedecer, caminharam até o sacerdote e foram curados. Mas não voltaram. Talvez estavam ocupados, talvez estavam felizes demais, ou queriam apenas a cura, não o Cristo. E aí, vamos puxar para hoje? Quantos hoje querem o milagre, mas não querem compromisso? Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a porta aberta, mas não querem o relacionamento. A igreja não é apenas lugar de receber, é lugar de voltar a agradecer. Lembrando, sempre friso isso, igreja é o corpo de Cristo. Pessoas, não prédio. Okay? Estamos falando da igreja organicamente falando, tá? Sexto ponto, a gratidão revela o coração. Gratidão é prova de transformação. Se você é transformado, você é grato. E você é grato porque você é transformado. Os nove tiveram uma mudança externa. Tiveram? O samaritano teve transformação interna. Foi por completo. E ele entendeu algo que os outros não entenderam. Que o maior milagre não era pele limpa. Era estar aos pés de Jesus. E aí, como é que nós podemos aplicar isso para nós hoje? Jesus ainda pergunta hoje: onde estão os outros 9? Aí a pergunta é: você quer ser contado entre os que apenas receberam? Ou entre os que voltam? Porque quem volta para agradecer, ouve algo que os outros não ouvem. O que esse único que voltou ouviu que os outros 9 não ouviram? Versículo 19. A tua fé te salvou. Qual será que foi o destino dos outros 9? Um foi salvo pela fé em Cristo Jesus. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. Que palavra, meu Deus. Não seja apenas alguém que receba bênçãos, que recebe bênção, que quer só bênção. Seja alguém que volta, que prostra, que reconhece, que glorifica, que agradece, que é grato. Porque muitos recebem o milagre, mas poucos voltam para o Mestre. Chegou a me arrepiar aqui. Seja grato. Você levantou por essa manhã? Seja grato. Você está com saúde? Seja grato. Você tem um lar? Seja grato. Sua família está bem? Seja grato. Tem comida na mesa? Seja grato. Você está andando? Seja grato. Respirando? Seja grato. Está trabalhando? Seja grato. Porque é tudo graças ao Senhor. Gratidão. Gratidão. O Senhor cuida de você. Se você levantou por essa manhã, se Ele te deu fôlego de vida para que você levantasse por essa manhã, há algo a acontecer, há algo a ser feito, há uma missão a ser cumprida. Ah, Sandro, qual missão? Não sei. Cada um tem a sua. Cada um, Deus trabalha de uma forma, cada um, Deus tem uma missão diferente para cada um. Por isso que algo que eu aprendi, vou falar de mim agora, eu aprendi, é que experiência não gera doutrina, mas uma doutrina gera uma experiência. E Deus tem uma experiência com cada um, mas essa experiência que está com o fulano de tal,
não pode ser embasada como um padrão para outras pessoas. Tem pessoas que cometem esse erro. Porque aconteceu com ela daquele jeito, vai acontecer com a outra. Não é bem assim. Parecido não é igual. Porque Deus tem um propósito diferente na vida de cada um. E Ele tem um propósito na sua vida. Na vida de cada um que está vendo esse vídeo aqui. Mas eu digo que o primeiro passo para prestar continência para o Senhor e começar essa missão é abrir o seu coração para que Jesus venha adentrar. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Deixa Jesus entrar na sua vida. Ele quer cuidar do teu coração. Ele está ali, ó, querendo cuidar do teu coração. Mas Ele não faz isso contra a sua vontade. Ele não faz a força. Você precisa querer. E querer de coração. E não só para receber bênção. Não só para receber milagre, como aqueles 9. Mas para você receber a presença do abençoador. Daquele que tem todo o poder. Toda a honra, toda a glória dele. É tudo para Ele. É tudo graças a Ele. Abra seu coração hoje. Aceite Jesus no seu coração hoje. E você vai entender no dia a dia o que eu estou tentando passar para você em palavras. Bom? Pessoal, então é isso. Palavra forte, acredito que falou com você, falou fortemente comigo aqui também. Aprendi aqui sobre isso, a refletir. Nos ajude a compartilhar essa mensagem. É uma mensagem muito forte que não pode ficar só entre nós aqui. Nos ajude a compartilhar. Há pessoas que precisam ouvir essa reflexão. Não é porque eu falei, não é. Está na Bíblia, está na palavra. A palavra é dele, é tudo ele. Nós estamos aqui só como um aprendiz. Nos ajude a compartilhar essa palavra. Hein? Pessoal, como eu sempre digo e disse no início do vídeo, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Sugestão de comentários também. Coloque aí também, né? Que a gente vem, traz aqui e aprendemos junto sobre aquilo que você colocar aí. Tá bom? Pessoal, é como eu sempre digo. Vamos pedir muito a Deus sabedoria, entendimento e discernimento. Para que venhamos fazer aquilo que é reto e correto diante dos olhos de Jesus, não do homem. Pode ser que você tenha que contrariar o homem para ser aprovado aos olhos de Jesus. Muito discernimento precisamos do Senhor, tá bom? Pessoal, então isso por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão. E assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.